Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Evelyn, sou uma estudante do IFBA e hoje vim aqui falar um pouquinho, junto com os meus colegas, sobre química. Me diz aí, vocês já ouviram falar de transformações químicas da matéria? Eu sei, pelo nome parece ser algo difícil, mas não é não, pode confiar. Transformações químicas nada mais são do que ações que resultam na formação de novas substâncias. E isso se dá além da mudança de estado. Por exemplo, as variações de cheiro, de cor, de densidade e de temperatura podem ser evidências de transformações químicas. Nelas podem acontecer a exclusão e a liberação de gases. Para ficar mais fácil, pense em um metal que está enferrujando. Pensou? Então, esse metal que está passando pelo processo de ferrugem é uma transformação química. Antes da ferrugem, a matéria estava em perfeito estado, mas após a ferrugem, o metal começará a se degradar, se tornando incapaz de voltar ao que era antes. Essa é a ideia de transformação química, quando se torna impossível para a matéria voltar ao que ela era no princípio. Tendo isso em mente, chegamos na parte dos produtos e reagentes. Em resumo, produto é a nova substância, enquanto reagente é a substância que lhe dá origem, ou seja, a substância inicial. Então lembra, uma transformação química ocorre quando as substâncias iniciais se rompem e os átomos presentes se rearranjam e formam as novas substâncias. Beleza até aqui? Ok. Agora vamos conversar sobre os tipos de transformações químicas. As mudanças do material podem acontecer de maneiras diferentes, tais como por junção de substâncias, que decorrem, como o próprio nome diz, da mistura de substâncias, por ação da luz, também chamada de fotólise, que acontece em virtude da iluminação. Um exemplo seria a fotossíntese. Também por ação do calor, também chamada de termólise. Um exemplo que pode ser dito é o cozimento de alimentos. Também temos a mudança por ação mecânica, que ocorre quando há atrito entre substâncias, tal como acender um fósforo. E por último, temos a mudança por ação de corrente elétrica, também chamada de eletrólise, que resulta em uma reação de oxirredução. Então é isso, pessoal. Tudo isso envolve a ideia básica de transformações químicas da matéria. Obrigada por assistir até aqui. A seguir, vocês verão o experimento de uma transformação química. Oi, me chamo Laina, sou estudante do IFBA Campus Ilhéus e o meu objetivo no trabalho de Química é apresentar uma transformação química. Nesse caso, eu escolhi a combustão, ou como muitos conhecem, queima de substância. Então, para esse experimento, eu selecionei dois materiais. Eu tenho aqui o papel, folha de caderno e o fósforo. Então, o fósforo ele vai desempenhar o papel de fornecer fogo, gerando assim a queima do papel e transformando o mesmo em carvão. E esse experimento ele vai ser realizado ao ar livre, como podem ver. Então, realizando no próprio campus por conta da minha própria segurança. É um experimento que ele pode ser feito em casa, mas assim não é indicado fazer em lugares fechados. Bom, para que o experimento, no caso o meu objetivo ao realizar o experimento é que ocorra uma transformação química. E como vai acontecer essa transformação? Vai acontecer entre a celulose, que constitui o papel, e o oxigênio que está aqui presente no ar. Então, vai transformar a celulose em carvão e fumaça, que são constituídos principalmente de vapor d'água e gás carbônico. E no caso desse experimento, ocorre uma mudança clara na cor do papel, né? E isso é uma evidência de transformação química, como a Evelyn falou no vídeo anterior. Então, não é possível o carvão voltar a ser o que era antes, né? Ou seja, papel. Então, concluímos assim que a queima do papel é sim uma transformação química. E vamos ver isso, né,
Agora, eu já fiz aqui, ó, para vocês verem que realmente é isso que acontece. Muda a cor do papel. Agora, eu vou pegar, acender o fósforo e vou colocar ele perto do papel. Tá vendo? Quando acontece a queima, tem uma fumaça, não dá pra ver muito bem, né? Porque eu tô ao ar livre. Eu vou fazer algumas vezes pra dar pra ver a diferença. Aí. Agora dá pra ver, tá saindo a fumaça e também tá tendo a transformação de cor. No caso, tá transformando o papel em carvão. E quando o papel é transformado em carvão, por conta dessa mudança ser uma mudança química, né, uma transformação química, ela não pode ser reversível. Olá, meu nome é Maria Madalena. Eu vou falar das mudanças físicas da matéria. A matéria pode estar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Essas mudanças ocorrem quando esquentamos ou esfriamos a matéria. Quando esquentamos a matéria e ela sai do estado sólido para o estado líquido, esse processo se chama fusão. E quando ela sai do estado líquido para o estado gasoso, esse processo se chama vaporização. Esse processo também pode acontecer ao contrário, ou seja, ao invés de esquentarmos, esfriarmos a matéria. Quando esfriamos a matéria e ela sai do estado gasoso para o estado líquido, esse processo se chama condensação. E quando esfriamos muito a matéria e ela sai do estado líquido para o estado sólido, esse processo se chama solidificação. Quando a matéria sai do estado sólido para o líquido, ocorre um processo chamado fusão. E a fusão ocorre quando a temperatura de um sólido aumenta e as partículas que compõem a matéria começam a se separar. E quando a matéria sai do estado líquido para o estado gasoso, esse processo se chama vaporização. E a vaporização acontece quando esquentamos um líquido e as partículas que compõem a matéria se separam ainda mais umas das outras. E quando a matéria sai do estado gasoso para o estado líquido, ocorre o processo de condensação, quando um gás esfria e as partículas da matéria começam a se juntar e se movem mais devagar até que a matéria passe a ser líquida. E quando a matéria sai do estado líquido para o estado sólido, ocorre o processo de solidificação. Na solidificação, as partículas da matéria ficam bem juntinhas, por isso não podem se mover. Oi, o meu nome é Ariel Alves de Souza, eu estudo no IFBA e eu sou da sala ITI 12 e eu vou falar sobre o que é transformações físicas. Transformações físicas são quando alteramos o tamanho ou a forma da matéria. Ele sofre uma mudança, mas não pode ser transformado em outro. Muito diferente das transformações químicas. Exemplos: eu vou usar uma folha de papel branca e simples, eu vou amassando ela aos poucos e vemos que o tamanho e a forma dela altera, mas a sua composição não muda. Ainda é um simples pedaço de papel. Existem outros exemplos de transformações químicas por aí, como o vidro quebrado. Mesmo quebrado, a sua composição não muda. E o melhor exemplo para as transformações físicas são os estados físicos da água. Quando aquecemos a água, ela evaporiza. Se congelarmos a água, ela solidifica. E quando a colocamos na temperatura ambiente, ela retorna ao estado líquido. A sua composição é a mesma, por isso temos uma transformação física. Yay! Olá pessoal, meu nome é Ana Kaila e eu estudo no IFBA Campos Ilhéus. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as misturas heterogêneas e homogêneas. Mas qual a diferença entre elas? A diferença de heterogênea para homogênea é que a heterogênea nós poderemos encontrar mais do que uma fase, ou seja, se a gente misturar água e óleo, a gente não vai conseguir com que elas se misturem se tornando uma coisa só, porque o óleo claramente é mais denso do que a água, então eles nunca vão se juntar, assim formando duas fases. Ou seja, por que duas fases? Porque a gente vai conseguir ver duas coisas, o quê? A água e o óleo. Agora a mistura
homogênea, a gente vai conseguir identificar apenas uma fase, porque o composto, que provavelmente deve ter sido misturado à água, ele vai se tornar o quê? Dissoluto. Foi dissolvido pela água. Por exemplo, se a gente pegar a água e misturar ao sal e ao açúcar e misturar eles por algum tempo, a gente não vai conseguir mais ver os grãos do sal e nem do açúcar. Espero ter ajudado vocês. E tchau, tchau! Então, pessoal, só para enfatizar, nas misturas heterogêneas, observa-se a presença, como Kayla bem disse, de 2 ou mais substâncias em uma mistura. Também apresenta 2 ou mais fases, sendo assim polifásica. Vale lembrar que não existem misturas heterogêneas gasosas. E para servir de exemplo, lembra do granito. O granito é uma mistura de feldspato, magnetita, mica e quartzo. Sendo assim, ao olhar para o granito, rapidamente conseguimos identificar todos esses elementos. E isso se resume a uma mistura heterogênea. Pessoal, eu sou a Rayane, do IFBA do campus de Ilhéus, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês um experimento que eu vou fazer na minha casa, tá? De mistura homogênea, no caso, 2 substâncias que se misturam. Para fazer isso, eu vou precisar de um copo descartável ou normal, tá? Mas eu peguei o descartável para dar para vocês observarem melhor. Um copo com água, tá? Eu vou botar aqui do lado para não cair. Um pouco de açúcar e um pouco de sal. Porque eu vou fazer 2 misturas para vocês poderem aprender. Então, no copo descartável, eu vou adicionar um pouco da água. Tá bom. Aí aqui, ó, dá pra ver que ela tá dessa cor. Aí agora eu vou adicionar uma colher de sal. Ou uma pitada, vocês que sabem. E vou misturar. Percebe-se que não dá pra ver que tem o sal aqui dentro. Então, ela acaba sendo uma mistura homogênea, porque só dá pra ver a água, não dá pra ver o sal nitidamente, tá? E aqui, ó, elas se misturam. Tipo, se fosse óleo aqui, não iria se misturar. Então, seria uma mistura heterogênea. Aqui é uma mistura homogênea porque as 2 substâncias se misturam, no caso o sal e a água. Se eu botasse o açúcar aqui, ia ficar a mesma coisa, ia ficar transparente, ó, que nem tá aqui, ó. Aí agora eu vou fazer a da água com açúcar para vocês verem que não tem muita diferença. Agora eu tô aqui com outro copo de água e vou adicionar uma colherzinha de açúcar. Percebe-se que a água ficou da mesma cor que já estava e não dá pra ver, ó, que contém açúcar. Então, como eu disse no anterior, é uma mistura homogênea. Aqui, ó. Essa aqui é a do sal e esse aqui é do açúcar. Tá do mesmo jeitinho, tá? E é isso, pessoal. Olá, eu sou a aluna Carolina, do IFBA de Ilhéus. Hoje vim mostrar uma mistura homogênea. Aqui a gente tem um copo de água e um pouco de óleo. Quando a gente se mistura, vocês podem ver que o óleo fica em cima e a água embaixo. Por quê? A água e o óleo possuem uma densidade diferente, sendo a do óleo menor da água. Além de possuírem uma densidade diferente, eles são immiscíveis, ou seja, não se misturam. Assim, quando misturamos os 2 líquidos, aquele com menor densidade fica o alto, o óleo, e o com maior fica embaixo, que é a água. Eu espero que vocês tenham gostado, principalmente o Sr. Romeu. A gente fez com muito carinho. Até mais!